de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio, A Parada da Ilusão, de João do Rio. No início do século XX, se tornaram comuns na sempre moderna e calorosa cidade do Rio de Janeiro as casas públicas de banho. Eram estabelecimentos à beira-mar, clubes onde os frequentadores podiam gozar de serviços como os de banhistas à sua disposição. Os banhistas eram homens fortes, geralmente de origem bastante popular, e que faziam os papéis de instrutores para a natação, auxiliares para os serviços de toalhas, carregadores e também guarda-vidas. Ainda não havia o aterro do Flamengo e uma dessas famosas casas de banho ficava na rua Santa Luzia, à beira da Baía de Guanabara. É onde João do Rio, um dos mais criativos cronistas daquele Rio de Janeiro, faz acontecer a Parada da Ilusão. E como tinha sido aquilo? Diante do espelho, dando um laço frouxo no lenço de seda, Geraldo sorria o sorriso satisfeito. E vagamente mal. Que tem todos os homens quando recordam uma aventura em que foram os mais espertos. E como tinha sido? O acaso. Apenas o acaso. Geraldo era pobre, sem pretensões. Alugara por uma ninharia aquele casebre do morro, bem na rua Santa Luzia, de frente pro mar. O mar é um fornecedor de energia. Contemplar as ondas, aspirar o ar infiltrado de maresia, lhe fazia bem. Acordava cedo, de madrugada. E como a vizinhança era quase toda de pescadores, de banhistas, jovens dos centros de regatas, ia à vontade a um estabelecimento balneário. Uma casa de banhos. Quem o visse grosso, Forte. o bigode espesso, a negra cabeleira ondeante, O braço cabeludo. não diria jamais que era um estudante de medicina. Havia no seu olhar qualquer coisa dos barqueiros de Nápoles, do langor das serenatas, e na alegria do semblante, na gesticulação, o ar da raça. O ar que não falha. Basta olhar um homem para se sentir de onde ele veio. Geraldo começara humilde, de origem italiana. De trabalho em trabalho fizera-se afinal acadêmico, graças à pertinácia da sua inteligência. Mas, por mais querido que fosse entre os colegas, era uma delícia para a sua alma e arrastar as pernas antes do amanhecer nos corredores da casa de banhos, Quase nu. conversando em napolitano com os banhistas. Os tradicionais banhistas, há 20 anos os mesmos. Era tão bom, tão bizarro. A princípio postava-se no pátio, junto da barraca do gerente. Uma barraca escura, com trouxas de roupas, um quadro das chaves e o bico do lampião de gás aceso. Era a chegada dos frequentadores. Bom dia. Bom dia. Vai. Estou um pouco de dor aqui. Acho que hoje vai fazer sol. Será? Acho que sim. Não sei, o tempo tá passando. Acho que sim. Havia mulheres pálidas, mães de família acompanhadas de crianças e de criadas. Havia sujeitos de passo trôpego, Reumáticos. Beribéricos. talvez tísicos. E havia os habituais senhores respeitáveis, Burgueses de ar solene. que tomavam banho de mar desde criancinha, aconselhando para todas as moléstias. Um mergulho no salso elemento. E sujeitos que vinham especialmente para a pândega as lições de natação, os namoros com apertões debaixo da água. As meninas assanhadas. As coquetes. E havia também muita mulher chique, muita mulher de estalo, que os espectadores da praia até olhavam de binóculo. Mas Geraldo
não tinha pretensões a conquistas. E aquele espreguiçamento na casa de banhos era apenas uma tonificação para o estudo, que recomeçava horas mais tarde com o curso dos hospitais, as aulas, os livros. E depois de descansar na gerência, ia trocar palavras com os banhistas, rindo, brincando. Afinal, atirava-se à água, no meio da algazarra dos conquistadores e das pequenas. E sempre tímido, só como se fosse mais um funcionário da casa. Ninguém pensava que era um estudante. E o próprio pessoal da casa tratava-o familiarmente por tu. Uma vez, estava no corredor, Estreito e escuro. conversando com Nicolau, Um banhista idoso e bronco. quando abriu-se a porta de um dos quartinhos. E uma linda criatura loura. Chamou. Nicolau adiantou-se. Sim, senhora. A loira interrompeu. Não, o outro. Eu? Sim, você mesmo. Geraldo sorriu. Achavam que ele dava banhos. Eu, um estudante, um acadêmico. Disse Geraldo. Mas ao mesmo tempo que o fato o humilhava um pouco, sentia um desejo imprevisto e romântico de se deixar passar por banhista. Apertou o braço de Nicolau. Deixa que eu vou, Nicolau. A dama loura estava já vestida para o banho. Não quero mais que aquele velho me dê banho. Há 5 dias que tomo banho e logo no primeiro pedi que deixasse o quarto seco. Não há meio. Veja só. Fica você. Quer? Geraldo curvava-se, sem dizer nada. A dama loira abriu a bolsa de prata, tirou uma nota. Tome. Não quer receber? Ora esta. Receba. Para esquentar. Ande lá. Grazie, signorina. É italiano. Io sono venuto da Napoli, fa 3 anni. Bem. E quantos anos você tem de idade? 22. A dama loira olhou-o profundamente, teve um leve suspiro e ainda indagou. Como se chama? Túlio. Vem me dar um banho, Túlio. Infinitamente alegre com a aventura, Geraldo seguiu para o mar dando banho na dama loura. E quando voltou, estava se arrebentando de tanto rir. Não é que a mulherzinha o tomava mesmo por banhista? Entretanto, o imprevisto do caso lhe acendia o desejo de continuar. Sim, continuaria. Os outros riam a perder. Geraldo, se fazendo passar por Túlio. E ele não faltou mais. Logo cedo, lá estava no estabelecimento. De pés nus, Calção de meia. camisa aberta. A dama loura chegava sempre às 6h30. Então, Túlio, o meu quarto. Pronto, patroa. Prontinho. No fim do 5º dia, ele fazia tão bem o papel de banhista de opereta que ela lhe disse o nome. Alda Pereira. Sou brasileira, tenho 27 anos e um protetor sério, o senador Eleutério. O senador Eleutério a tomara depois da separação do marido. Ela dizia essas coisas naturalmente, aprendendo a nadar. Ai, não me afogues, rapaz. Morrer aos 27 anos. Ou então, Palavra de Alda Pereira que aprender a nadar custa. Ele sorria, queria levá-la para longe. Quero levá-la para longe. Não, que o senador Eleutério pode saber. E eu, meu filho, depois que me separei do meu marido, tenho muito medo do ciúme. Uma suave intimidade brotava aos poucos daquela hora de banho. Ele procurava termos vulgares, copiava o rir dos outros, dizia coisas grossas com um ar ingênuo. e ela parecia ter cada dia mais confiança. Já se encostava ao seu ombro. Já lhe agarrava o pulso potente, de certo modo. Uma vez perguntou: Você, um rapaz inteligente, por que não muda de vida? Para que, senhorina? Aqui vivo. Aqui hei de morrer. E não tem aspirações? Não, senhorina. Aposto que nem sabe ler. Ele parou um instante atônito. Alda estaria brincando, já sabendo de tudo? Seria o caso de avançar e não gozar mais o prazer de ser conquistado? Mas Alda tinha uma expressão de tão veludosa piedade que ele não hesitou na farsa. É verdade. Nem sei ler. Meu Deus! Um rapaz de 22 anos que não sabe ler.
Os seus olhos nesse dia tornaram-se mais úmidos, e ao rebentar de uma onda na ponte, ela se deixou cair no seu largo peito. Não tinha dúvida, a mulher amava-o. A criatura era uma romântica. Decididamente estava com sorte. No dia seguinte à saída, Alda Pereira indagou. Túlio, você gostaria de aprender a ler? A senhorina paga o professor? Ensino eu mesma. Então quero. Onde? Vá à minha casa. Logo à noite, às 7. É a melhor hora. Ele arranjaram um casaco curto de brim, um capote comprido, compraram o lenço de seda e um chapéu. E foi. A dama loira habitava numa rua transversal à Lapa. Uma casa elegante e discreta, com 2 criadas apenas. Fizeram-no entrar por uma saleta de estilo moderno, em que os móveis eram incômodos e as paredes tinham mulheres de túnica soprando trombetas. Alda lá estava. Entre, Túlio, nada de acanhamentos. Francine, deixa a porta aberta. Evidentemente, ela estava comovida, com um riso nervoso, as faces coradas. Sabe que já lhe comprei o seu livro? Sente-se, menino, sente-se. Ele achava aquilo deliciosamente ridículo. Outro qualquer teria avançado. A sua natural timidez, a pretensão de levar a cabo uma fantasia, inibiam-no de um movimento de ataque. E parecia-lhe o cúmulo aprender o alfabeto ensinado por aquela interessante mulher. Tal qual nos vaudevilles franceses, numa cena de burla. Sentou-se. Ela mostrou-lhe o livro na mesa, aproximando a cadeira do outro lado. E começou a ensinar, com a voz molhada de mistério. Que letra é esta? Geraldo fazia-se inteiramente bronco. Curvava-se muito para sentir os loiros cabelos dela roçando-lhe de leve a fronte. Às vezes, as mãos se encontravam. As dela estavam geladas. As dele eram de brasa. Ao fim de uma hora, ela disse num suspiro. Vai embora agora. Vai. Ele quase não podia falar. Curvou-se mais, respirando forte, e ia tocá-la. Quando ela chamou... Francine, acompanha o Túlio até a porta. Como ele saiu furioso. A sua vontade foi declarar a verdadeira posição. Tomar uma atitude. Mas para quê? Não teria realizado nada. Não a gozaria. Era uma aventura falha. Nunca. Hei de tê-la. Tivesse que estudar o alfabeto a vida inteira. Aquela ao menos não lhe escaparia. E desde a madrugada foi esperá-la na casa de banhos, apaixonado. Sim, de fato, apaixonado. Ele não estava senão apaixonado. A paixão é quase sempre o desejo de um triunfo, que se imagina de um certo e determinado modo. Há sempre um vencedor na alma de um amante. Ele queria pregar uma peça. Que peça? Enfim, queria confundir a linda mulher de estranha vontade. E Alda Pereira parecia também amá-lo, porque apareceu de olheiras com um ar fatigado. Sabe que estudei? Palavra? Quer tomar a lição hoje? Não. Amanhã. Alda Pereira sorria, enlevada. Mas como é inteligente. Vamos assoletrar. Olhe que você pode dar orgulho a um professor, hein? A aula ia continuar. Ela tinha a cabeça curvada, mostrando a nuca nua. Ele estava encostado à mesa, com aquele tom vulgar e potente que o seu físico ajudava. A luz era tênue. Geraldo moveu apenas a cabeça e roçou o bigode no pescoço formoso. Ela estremeceu, estendeu as mãos e suspirou. Ah, Túlio. Ele firmou os lábios e apertou-lhe as mãos. Ela se debateu, voltou a cabeça e a sua boca purpurina, ansiosa e ávida, sugou o lábio do amado. Nenhuma palavra. Estavam num outro mundo. Ele caiu de joelhos. Ela pendeu. Rolaram os dois, frenética e deliciosamente. Deliciosamente. A própria paixão a vibrar. E Geraldo voltou ao casebre. Outro homem, aturdido, sem compreender o que via.
a lembrar-se dos seus abraços e das suas palavras. Túlio, Túlio, não digas a ninguém. É a minha vida. Lembra-te do que fiz por ti. Só o amor. Muito amor. A vida de delírio começou então. Ela entregava-se e o sentia. Com um imenso acorde do seu próprio ser. Cada beijo era uma revelação. Cada abraço, a dissolução de um mundo. E a necessidade de ocultar de olhares profanos aquele sentimento ainda mais os incendiava. No banho, ela estudava o momento de apertá-lo, de mordê-lo. Esperava com a porta do quarto entreaberta para um beijo. Em casa, as lições de leitura eram a leitura de Paulo e Francesca, no verso de Dante. Jamais, porém, ela mostrava desconfiar da sua verdadeira situação. E Geraldo, sentindo-se indigno de si mesmo, continuava a ser o banhista Túlio, sem forças para dizer a verdade. Afinal, o senador Eleutério soubera do caso. E mais pai do que amante, resolveu mandar Alda à Europa, para ver se o escândalo terminava. Alda chorava, queria viver sem roupas em Santa Luzia, com seu Túlio. E foi um verdadeiro trabalho convencê-la de uma breve separação. Tu queres que eu vá, Túlio? É para o teu bem, Alda. Queres mesmo? É nosso amor que matas. Eleutério comprara as passagens. Combinara tudo. Era no dia seguinte que Alda partiria. Geraldo, preparando-se para a última visita, relembrava aqueles 2 meses loucos de romantismo. Como tudo pudera terminar assim? Era lá possível prever? Antes, porém, da partida, era preciso dizer-lhe a verdade. Ele ia para o último ato. Então penteou o cabelo como os banhistas, com muita brilhantina, pôs o chapéu e o capote, consertou ainda uma vez o lenço de seda e partiu para o último encontro com Alda Pereira. Alda estava na mesma sala da primeira vez, muito abatida. Estendeu-lhe as mãos e a boca. Meu amor, a última vez. E deixou-se cair. Alda, que é isso? Ânimo. Lembras-te? Há 2 meses. Ai, quanto amor! Quando te vi, desde que te vi, meu amor, amei-te. Que me importa se tu fosses banhista? Se era a tua carne, o teu corpo, os teus olhos que eu desejava, meu adivinhado querido. Nunca mais sentirei o que senti por ti no mar, quando te tinha a meu lado, forte, meu, fiel. Dize, nenhuma outra será como eu. Dize. Mas, Alda... Naquela casa vão tantas mulheres, e tu tens que servir a todas, tem que as segurar, tem que as salvar. Era o momento. Alda, tenho que te dizer. Não digas nada. Não, há um engano. Um engano que não pode continuar. Não há, Túlio, não há. Ah. Pois deixa-o. Não, tu pensas que eu sou banhista Túlio, nascido em Nápoles. E não és. És sim, és o meu Túlio. Não, e eu sou um estudante de medicina. Chiamo-me Geraldo Pietri. Sim, Geraldo, estudante, que se fez passar por banhista para te amar. Um silêncio tombou. Alda sentara-se. Depois, como Geraldo se aproximara, sorriu, afastando-o. Não. Alda. Não, por favor, não, senta-te. Escuta. Ou vai-te. É melhor ires. Vai-te. Mas a nossa última noite... Vai-te. Zangaste-te. Não. Mas pensei que tinhas mais espírito. Não tens. Eu sabia, ouviste? Eu sabia desde o primeiro dia quem tu eras. Eu sabia. Meu amor nasceu de uma brincadeira. Tudo na vida é ilusão e só a ilusão é verdadeira. A verdade é a mentira, porque é o comum e o vulgar. Amei-te, querendo que nos esforçássemos para dar a cada um a ilusão. Nunca se desengana uma mulher, porque não se mata a ilusão. Eu amava um ser idealizado que seria chocante se fosse verdadeiro.
Um banhista imprevisto, um selvagem, filho do mar e das canções. Amava-o em ti, que o fingias tão bem. Tu mataste Túlio. Que me importa a mim, o estudante Geraldo? Já nem parto. Não é preciso. Adeus. E nunca, ingênuo rapaz, queiras ser verdadeiro nas coisas do sentimento que ama a ilusão. Nervoso, sem saber o que fazer do seu chapéu caído, Geraldo sentia a lamentável. Uma curiosa e lamentável. Sim, uma curiosa e lamentável sensação. De que retomava o seu eu. Um eu Vulgar e comum. Isso. Alda fez-lhe ainda um vago gesto. Na rua, outra vez, envergonhado, furioso, triste, o pobre rapaz deixou-se correr, com o receio de que o conhecessem, ainda mal vindo da parada romântica. E só no quarto, humilde, é que pôde chorar longamente, chorar, não ter sabido guardar o princípio da vida, a ilusão. A Parada da Ilusão, de João do Rio, 1920. Você ouviu na série Contos no Rádio A Parada da Ilusão, de João do Rio. Roteiro dramatúrgico de Fabiano de Freitas. No elenco, Joyce Marino, Luiz Otávio Moraes, Carol Dessandre, Diogo Pivari, Monique Vaillet, Tony Godoy e Robson Santos. Locução de Luciano Gama. Músicas originais e seleção musical Júlio Daim. Sonoplastia Marcelo Santos. Operador de áudio Ademil Reis. Produção de Nelly Coelho. Direção e coordenação geral Marília Martins. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e Soarmec. Mande a sua sugestão ou comentário sobre o programa Paracal, Central de Atendimento ao Ouvinte, 21177853, ou pelo e-mail ouvinte@radiomec.com.br. Contamos com a sua participação. Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Teatro, poesia, contos. A arte da palavra no rádio. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.